Certo dia, um amigo meu me fez uma pergunta e ele disse: Otávio, eu não guardo o sábado e por causa disso eu não serei salvo? E a minha resposta foi essa. A melhor forma da gente responder esta pergunta é usando a Bíblia, a sagrada palavra de Deus. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E o verso 8 diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que Paulo quer deixar claro aqui nessa carta aos Efésios é que salvação só existe pela graça. Ou seja, sem graça, sem salvação. Ponto. Ou seja, a pergunta acerca de sem sábado, sem salvação já está respondida por esse verso. Mas aí que tá. Eu gostaria de trazer alguns pontos que o meu estudo da palavra de Deus me deixou isso bem claro e eu quero compartilhar isso com você. E eu convido agora vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 2, no verso... No verso 5 e verso 6. Romanos capítulo 2, verso 5 e verso 6. E o verso 5 diz o seguinte: Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que Paulo deixa aqui claro, e outros versos da Bíblia também indicam, é que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Não importa o que não importa o que você faça, nós não merecemos a salvação é somente pela graça de Cristo. Que isso fique muito claro, mas o julgamento é pelas obras. Salvação somente pela graça. Mérito ou obra nenhuma nos dá o direito de ser salvos, somente a graça de Cristo. Mas o julgamento é pelas obras. Paulo disse aqui que cada um receberá segundo as suas obras. E não só Paulo. Aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé que diz exatamente assim. Cadê? A salvação é pela graça, mas muitas passagens do Novo Testamento ensinam que as obras são a base para o juízo. E aqui mostra alguns outros versos que a gente encontra a Bíblia apontando que no juízo vão ser usadas as nossas obras para o julgamento, tá certo? E eu vou deixar aqui embaixo e vou comentar, né, os versos que a gente encontra essa passagem do juízo segundo as obras, que está em Mateus capítulo 7, verso 24 e 27, Mateus capítulo 16, verso 27, Mateus capítulo 25, versos 31 e 46, e Tiago capítulo 2, verso 12, e por fim, Apocalipse capítulo 20, verso 12. Todos esses versos citados e que estão aqui abaixo mostram que o juízo será segundo as obras, tá certo? Então, novamente, que fique muito claro, a salvação é somente pela graça e o juízo é mediante as obras. Cada um será julgado segundo o que você tem feito. E um ponto muito importante é que Paulo também deixa claro que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles nos apresentam o pecado. Então, para a gente viver sem pecado, visto que Davi deixa claro que somos pecadores desde o ventre da nossa mãe, todos nós somos pecadores, mas para vivermos uma vida sem cair em pecado, temos que seguir os 10 mandamentos. E o mandamento do sábado está dentre esses 10 mandamentos. Mas tem algo muito importante que está aqui também em Romanos e que eu já vou comentar acerca da lei de Deus, né? E bom, o sábado ele é um mandamento dos 10, ele tem de ser seguido, não tem nenhum verso na Bíblia que vá contra a guarda do sábado. O que realmente tem é alguns versos das cartas de Paulo, veja bem, alguns versos das cartas de Paulo,
que Paulo adverte o julgamento dos cristãos antigos com os novos convertidos por eles não guardarem o sábado. De forma completamente correta, ninguém tem que julgar ninguém por não guardar o sábado ou algum outro mandamento. Não tem que ter julgamento, pois o julgamento só é da competência de Deus. Tá ok? Ou seja, todas as passagens da Bíblia que tem algum ponto que coloca dúvida nas pessoas acerca da guarda do sábado é referente ao não julgamento por outros não guardarem o sábado, mas não que o mandamento não tem de ser seguido. Tá ok? Que isso fique muito claro, pois isso é importantíssimo para a gente ter compreensão do que eu vou citar aqui agora. Mas vamos lá. Olha, o meu avô, ele faleceu e ele nunca ouviu falar de sábado, então ele não vai ser, as obras que serão julgadas, o sábado vai estar em falta na vida dele? Bela pergunta. E esse questionamento é muito importante até para a gente sanar uma pergunta também muito importante acerca dos índios. Os índios ou outras tribos que nunca ouviram falar de Jesus, de Deus, dos 10 mandamentos, então eles já estão perdidos? Veja o que Paulo fala no próprio capítulo 2 também, aqui no verso 12. Olha que incrível o que Paulo diz. Ele fala assim: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Olha que impressionante o que Paulo diz. Ou seja, o que ele quer deixar claro, aqueles que pecaram sem ter o conhecimento da lei serão julgados sem a lei. E aqueles que pecaram tendo o conhecimento da lei serão julgados com base na lei. Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu falar de sábado, de não roubar, de não adulterar, de não adorar outros deuses, ele não vai ser julgado com isso. Mas as pessoas que já ouviram falar que o sábado é um dia santo, que o sábado tem de ser guardado porque Deus instituiu o sábado desde a criação. Pessoas que já ouviram de não roubar, não furtar, não adulterar, não ter imagem e escultura, não adorar outros deuses, no dia do julgamento tudo isso será colocado em pauta. E é muito importante eu ressaltar aqui que em Tiago, capítulo 2, verso 20, ele diz que todo aquele que tem o conhecimento da lei e tropeçar em um mandamento sequer, ele estará adulterando toda a lei. Tá ok? Bom, que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma compreensão melhor acerca do tema, e eu volto aqui a dizer, salvação somente pela graça, maravilhosa graça de Cristo, e o julgamento, sim, a Bíblia deixa claro que será de acordo com as suas obras. E Paulo aqui nesse verso, muito lindo esse verso, que ele diz que aqueles que não têm o conhecimento da lei e pecaram sem lei serão julgados sem a lei, pois eles não conheciam a lei. E os que pecaram conhecendo a lei, eles serão julgados pela lei. Ou seja, novamente eu trago o verso de Tiago, capítulo 2, verso 20, que diz que todo aquele que segue a lei, que tem o conhecimento da lei, e ele tropeça em um mandamento, ele está tropeçando em todos. Tá certo? Que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus abençoe imensamente a sua vida, e caso tenha alguma dúvida acerca do conteúdo que eu apresentei, por favor, deixe nos comentários, que com toda a disposição e com todo o prazer, claramente, espero uma pergunta respeitosa, que obviamente também eu faria uma resposta respeitosa. E caso a pergunta não seja respeitosa, eu faço uma resposta respeitosa, claramente. Que Deus te abençoe imensamente, e lembre, as palavras do nosso Mestre Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.